Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Se você tivesse que amanhã de manhã dar um treinamento, uma palestra para mais de 100 pessoas na sua empresa, você dormiria tranquilo essa noite? Você estaria à vontade para amanhã poder performar e falar na frente de dezenas, centenas ou milhares de pessoas? Pois é, o medo de falar em público é algo que opera no consciente e no inconsciente coletivo e nos barra para evoluir na vida e na carreira. Então no vídeo de hoje eu quero te trazer alguns dados estatísticos e estudos referentes a esse tema. Quero trazer alguns casos particulares em que eu já sofri e passei para comentar para você que todo mundo passa por isso, até mesmo eu que trabalho dentro desse ramo de comunicação e oratória. Mas quando a gente entende o processo do medo, que é o terceiro tópico do nosso vídeo de hoje, a gente consegue tornar mais consciente esse processo e fazer com que o sofrimento se transforme em presença e a presença em performance. E no final, no nosso tópico 4 desse vídeo, eu quero te trazer algumas técnicas para que você consiga aplicar no seu dia a dia, aplicar na sua vida e aí sim ter muito mais performance. Então seja muito bem-vindo ao canal do Grupo Gênesis, o canal que te traz potência, consciência e dá voz à sua genialidade interna. Meu nome é Gabriel Carvalho, fundador do Grupo Gênesis e mentor de comunicação e oratória, e vai ser um prazer estar com você aqui nesse vídeo. Um estudo em 2023 feito pela Universidade Federal de Minas Gerais trouxe que mais de 60% dos brasileiros têm pavor de falar em público e apenas 8% realmente conseguem se comunicar com naturalidade, com clareza e com confiança. E aí sobra ali no meio uma fatia de 32%, 60 mais 8, 68, sobra 32. Das pessoas que até falam, elas vão, se tem algum desafio, se foi chamada para um podcast, se foi chamada para uma entrevista, se vai ter que gravar algum depoimento, essa pessoa ela até vai, mas ela sofre. Ela tem sua dor na mão, dor de barriga, às vezes o branco, sofre toda semana, porque, por exemplo, se hoje é segunda-feira e na quinta-feira eu tenho um desafio, eu vou sofrer segunda, eu vou sofrer terça, eu vou sofrer quarta, eu vou sofrer quinta até acontecer. Mas a gente não precisa passar por isso. Tem como entender esse processo e minimizar toda essa ansiedade para que a gente consiga ter uma vida mais leve e performar nessas situações que muitas vezes elas são até inesperadas. A gente é convidado para responder alguma pergunta, convidado para ter que dar um discurso, é convidado para ter que treinar uma equipe, por exemplo. E quando a gente entende que existe técnica e prática para nos tornar mais preparados, a gente consegue fluir muito melhor. Então tem esse estudo e também em 2020 a McKinsey, que é uma consultoria, ela até trouxe um outro estudo que ela comprovou que o medo de falar em público, ele era um dos maiores medos do ser humano. Até um tempo atrás, se você colocasse no Google quais são os 7 maiores medos do ser humano, o primeiro era o da morte e o segundo era o de falar em público. E há quem diga que prefere morrer do que estar numa situação de holofote, de ter que compartilhar o seu conhecimento, de terem olhos te olhando, pessoas ali vidradas em você, mas tem como a gente, como eu falei, trabalhar tudo isso. Nesse vídeo eu quero te trazer algumas técnicas. E de onde é que vem todo esse medo? O medo, na verdade, ele não é de falar, ele é de falhar. Nós temos medo do julgamento, medo do que o outro vai pensar, e que, para falar bem a verdade, muitas vezes a pessoa tá nem aí, ela tá preocupada com a mensagem, com o conteúdo, e nós ali estamos nos chicoteando de forma que, nossa, tá péssima a minha voz, tá péssima a minha comunicação. É claro que às vezes pode realmente estar péssima, mas com treino, prática e teoria, junto com técnica, você consegue tornar a mensagem muito mais atrativa para que aquela pessoa consiga absorvê-la. Mas, voltando ao ponto, nosso medo é da falha, é do julgamento. E de onde é que vem todo esse medo? Ele vem lá de quando nós éramos homens da caverna, homo sapiens sapiens, porque se você falasse algo errado, se você fizesse alguma coisa errada no grupo, no bando, você perdia proteção, você perdia alimentação, você perdia acasalamento. Então isso opera ainda no nosso inconsciente até hoje, porque, poxa, eu não vou falar aquilo na reunião, porque vai que pensa em besteira sobre mim. Não, eu não vou entrar naquele cargo porque eu vou ter que falar toda semana com o meu time e vai que eu não consiga dar o meu melhor e eu me queime com toda a empresa e, poxa, vai ter que ter um sofrimento muito grande para eu ter que montar aqueles slides e apresentar aquilo toda semana pro meu time. Ah, não vou ir naquele podcast porque, meu Deus, imagina se me dá um branco lá. Deus o livre. Só que isso faz com que a gente não se coloque na vitrine. E o crescimento
treinamento, ele está muito atrelado à exposição, para que você consiga mostrar o seu trabalho, para que você consiga gerar valor para a sociedade e impactar mais pessoas com aquilo que você é bom, você precisa falar em público. Você precisa entender de pessoas, você precisa saber se conectar às pessoas. E é para isso que o Grupo Gênesis trabalha, é para isso que é o nosso propósito. Para facilitar e empoderar e trazer conhecimento e técnicas para você, profissional, empreendedor, de qualquer segmento, poder ter ainda mais performance. Se você é daquelas pessoas que sofrem muito na hora de um desafio comunicacional, comenta aqui situações que você tem muito medo e ansiedade para que depois a gente possa te auxiliar. Em cima disso, eu quero compartilhar algumas situações que eu já passei. Eu comecei a dar aula com 23 anos, hoje eu tô com 28, e lá no início eu sofria muito. Eu tinha dor de barriga, eu tinha suador, todos aqueles fatores que acontecem com uma pessoa que ela tá com pavor, acontecia comigo. Mas o meu trabalho era dar aula. Eu comecei a dar aula com 23 e eu tinha turmas todos os dias. E eu tinha que passar total autoridade e credibilidade de que eu tinha domínio daquilo que eu estava falando. E eu até tinha, mas eu tinha aprendido um dia antes. Então até hoje a turma 1 que eu treinei, ela não sabe, mas eu me formei junto com eles. Era um curso que tinha 40 aulas. Então, por exemplo, é a turma da terça-feira. Por 40 terças-feiras, eu tinha acesso e contato com aquela turma. Eu aprendia o conhecimento, às vezes na sexta, ensaiava na segunda e dava aula sobre aquilo na terça. Por isso que eu tive uma curva de aprendizado muito alta, porque compartilhar conhecimento faz com que aquilo entranhe em você muito mais forte. Tem até aquela pirâmide do saber, 5% é só a leitura, se eu não me engano, 15% é ler e compartilhar com alguém, aí vai indo, e o último, 90 e poucos, 95%, é quando você aprende algo e já compartilha. Então ali foi uma curva de aprendizado muito forte, mas eu nunca esqueço da primeira mentoria que eu dei na minha vida, que seria uma aula particular presencial. Era uma arquiteta e ela buscou a escola na época com a seguinte dor: Gabriel, eu vou participar de uma entrevista com a Cristina Ranzolin, que é a repórter aqui do Jornal do Almoço do Rio Grande do Sul, da RBS, que roda na Globo. E eu, meu Deus, a mulher já é a primeira mentoria que eu vou dar na minha vida, e eu tenho que ajudar uma arquiteta a controlar a confiança dela, a inteligência emocional, para ser entrevistada na Globo, pela Cristina Ranzolin. Então ela trouxe essa dor e eu montei, eu lembro que eu estudei muito, eu preparei vários esquemas ali de técnicas e tudo mais. E era o meu primeiro caso, era a primeira pessoa que eu iria ajudar profissionalmente. E ela chegou lá na escola. Quando ela sentou e começou a me contar, eu comecei opa, mas como assim? Tu não vai lá ser entrevistada pela Cristina? Ela, não, Gabriel, tu entendeu errado. Sou eu quem vou entrevistá-la. Meu Deus. Aí eu fiquei num pavor, porque todo o plano que eu tinha preparado, eu tinha entendido errado, era o contrário. Essa arquiteta, ela participava de uma revista em que ela estava arquitetando a casa da Cristina Ranzolin e ela iria entrevistá-la para a revista. Então eu tinha entendido tudo errado. E ali na hora eu tive que ser muito espontâneo, criativo, para treinar a arquiteta dentro daquele escopo que eu tive que adaptar tudo na hora. Mas graças a Deus deu tudo certo. Nós ensaiamos muito as perguntas, os vícios de linguagem, técnicas para auxiliar no nervosismo, e ela foi super bem, fluiu muito bem. Mas só para compartilhar, eu também já passei por alguns casos. Eu quero compartilhar mais alguns aqui. Então já falei da minha primeira turma, que eu tive que aprender tudo junto com eles. Até um parênteses, as aulas, elas iniciavam 19 horas. A turma chegava, subia lá, 18h50, eu entrava no banheiro e eu sempre tinha que fazer uma técnica que eu vou explicar no final desse vídeo, que é a parte da ancoragem. Se eu não fizesse aquilo, eu não subia com confiança para a aula. Eu sempre achava algum tempo para eu me esconder em algum canto, entrar numa sala ou entrar no banheiro ali e usar essa ferramenta que até hoje eu uso e eu vou mostrar para vocês na sequência do vídeo. Então teve a primeira turma, teve a primeira mentoria e teve o meu primeiro podcast. Eu comecei a dar aula em 2020 e no início de 2021 eu fui convidado para dar um podcast. E na época não era tão simples quanto é hoje, que todo mundo vai em podcast. Na época ainda estava começando a crescer e eu recém tinha começado nesse campo da comunicação da oratória. Então ainda não tinha a prova social que eu tenho hoje, não tinha o Grupo Gênesis, não tinha todo o repertório que eu fui desenvolvendo. E eu fui com muito medo. A única coisa que eu tinha no meu bolso era um assunto de apoio, que é uma técnica que nós ensinamos dentro aqui da nossa academia de supercomunicadores, que é uma técnica que consiste em você ter alguma história que não é tão difícil de ser contada, algum conteúdo que você não precisa pensar muito para apresentar ele, porque aquilo tá dentro de você. Então, como no podcast eu não tenho ideia do que vai ser perguntado para mim, eu tava muito nervoso porque eu sempre fui o cara que gostei muito de estar no controle do que eu vou falar, no controle do que eu vou ter que fazer. E ali eu não tinha nem um pouco de controle, porque as perguntas eu não sabia quais viriam. Então
Então, nunca esqueço porque o Elton começou o podcast, imagina, fone, várias câmeras, outras pessoas olhando e ele, Gabriel, então vamos lá, 3, 2, 1, valendo, estamos aqui, blá, 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 blá. Deu, caramba, e o coração aqui, ó, calorão, e eu aqui durinho, bem firmezinho, respirando, e ele, aí, Gabriel, então me conta um pouco da tua vida, me conta a tua história. E eu falei assim, Elton, antes de eu contar a minha história, eu quero te contar uma outra história. E aí eu trouxe o assunto de apoio, que era a única coisa que eu tinha no meu bolso, e aquilo me desacelerou, baixou a adrenalina, me fez entrar num estado de fluxo, de presença, e eu fiquei mais tranquilo, voltei pro meu centro, e depois fluiu muito bem as perguntas, eu consegui respondê-las. Então tudo tem técnica de apoio para que a gente consiga performar. Então foi aí minha primeira mentoria, que eu tive que me adaptar na hora, minha primeira turma, que tudo que eu ensinava para eles eu recém tinha aprendido, e o meu primeiro podcast, que realmente eu sofri muito antes de acontecer, mas lá no momento foi um estado de êxtase muito grande. E uma última situação para compartilhar para você, e até assim, eu tenho muito perrengue que eu já passei, muitas, ao longo dos vídeos eu vou trazendo algumas e sempre com alguma narrativa para explicar o que é que eu utilizei naquele momento e que me salvou. Eu já dei aula online e a câmera bugou e eu tive que falar para as paredes sem enxergar ninguém, sem ninguém me ver, estragou o microfone, passador, slide, tudo que tinha para dar errado, eu acredito que eu já passei. Isso me traz mais repertório comportamental para poder lidar com essas situações e poder levar minha mensagem, que é o mais importante. Mas essa última situação que eu quero compartilhar para você foi o primeiro treinamento que eu dei pelo Gênese, que foi ano passado, em 2024, pela Liberta Investimentos, que até foi considerada o quarto maior escritório de investimento do Brasil pela XP. A XP hoje tem mais de 700 escritórios. E nós fechamos um In-Company, e a Liberta ela tem escritório em Porto Alegre, 80 assessores, e em Balneário Camboriú, 25 assessores. Então eu dei treinamento para os 80 aqui de Porto Alegre e também para os 25 lá de Balneário Camboriú. E foi o primeiro treinamento em que eu saí de Porto Alegre para levar esse desenvolvimento para os profissionais. E eu fui sozinho, com a minha mochila, o meu computador, o passador, o timer ali para os alunos fazerem as dinâmicas, algumas ferramentas que eu utilizo em aula e só. Fiquei num hotel, acordei, preparei a aula e cheguei num ambiente totalmente novo, que ninguém me conhecia. A galera tava trabalhando, então quando eu cheguei eu sentei no sofá e eu só usava a técnica que eu vou passar para você na sequência. E isso me deixou mais calmo. E ali eu vi que depois daquele dia eu me tornei outra pessoa. De eu conseguir levar minha mensagem, de conseguir levar o conteúdo do Gênesis, não importa aonde for, e poder me conectar com o público, mesmo que seja desconhecido, mesmo que seja de outra cidade, de outro estado, as pessoas gostarem do que elas viram, gostarem do que elas ouviram, gostarem do que elas sentiram e colocaram em prática, e principalmente terem transformação por conta do treinamento. Então depois daquele momento foi uma grande virada para mim, porque a minha autoconfiança cresceu muito. Inclusive tem uma fórmula que a gente sempre traz nas aulas, que é R é igual a P mais O menos D e M. Resultado é igual a preparo mais oportunidade. Quando nós estamos preparados, provavelmente você aí dentro da sua função tem muitas coisas que você já dominou e é referência naquilo. E quando isso acontece, começam a surgir oportunidades de desafios maiores, oportunidades de ter que treinar alguém dentro daquilo que você já é muito bom, oportunidade de levar isso para outros lugares. Então o resultado é a soma de preparo mais oportunidade. E onde é que está o pulo do gato? Na subtração do diálogo interno do medo. Quando nós tiramos o diálogo interno do medo, tudo flui muito melhor. Mas é entender o processo. Em todas essas situações que eu compartilhei com você, eu tive muito medo e até hoje eu tenho, mas quando eu entendo que o medo ele tem uma força de me alavancar e não de me travar, eu uso ele a meu favor. E é uma das ferramentas que eu quero passar para você já na sequência. Então dentro de todas essas situações que eu tive medo, quando eu subtraí ele e mandei calar a boca aquela vozinha do Gabriel, e se não gostarem de ti? Gabriel, tu é muito novo. E se te fizerem perguntas que tu não sabe responder? Gabriel, e se te der um branco? Gabriel, e se travar o computador e você não ter os slides? Gabriel, e se... Aquela voz que é o nosso ego e que quer nos proteger, só que quando a gente subtrai ela e tira ela da equação e não dá bola, o resultado vem. E aí sim, com a ação, nós conseguimos curar o medo. Em cima disso, eu já quero te passar como é que funciona esse processo. O grande lance do medo é ressignificar ele. Ressignifique o medo e abrace ele, acolha ele, porque ele está ali para nos proteger de uma possível frustração, de um possível pensamento ou situação de que, nossa, olha lá o Gabriel, nossa, que cara péssimo, se queimou. Nossa,
Tá louco. Mas não deem voz para esse pensamento. Porque olha só esse exemplo. Todo atleta de alta performance, todo atleta olímpico, todo artista que sobe em palcos e viaja o mundo inteiro fazendo shows, todo ator ou atriz, todos esses profissionais, eles sentem medo antes de subir no palco, antes do juiz apitar a partida, antes de iniciar a performance. Porque quando a gente entende que o medo ele pode nos potencializar e ressignifica ele, tudo muda. Porque você pode sentir medo, é natural. O problema é acreditar no medo, é acreditar naquela voz que eu falei lá da fórmula do resultado. Vamos pegar o Neymar aqui. O Neymar, provavelmente, antes de iniciar uma partida da Copa do Mundo, ele tá ansioso, porque tem muitas pessoas cobrando ele, tem muita gente com uma alta expectativa sobre ele e ele precisa performar. Então ele provavelmente vai dormir bem atucanado, com vários pensamentos ali. Ele vai acordar, talvez, preocupado. Só que quando o juiz apitar a partida, ele sabe o que ele precisa fazer. E quando uma pessoa que fala em público é colocada numa situação em que ela se preparou para aquilo, e quando a pessoa anuncia ela inicia a fala, o medo vai auxiliar ela a performar ainda mais. Porque o medo ele te coloca em estado de alerta e te traz aquela sensação de, olha, eu não posso errar, eu preciso dar o meu máximo. E às vezes que eu mais fui pior foi por conta de que eu não tive medo. Eu menosprezei a situação, eu menosprezei o desafio. E o meu estado de alerta, que ele tá ali atento para que eu não erre, ele some. Eu não dou importância para aquilo. E aí quando eu vou fazer, eu não dou meu máximo. Então enxergue o medo como uma alavanca para que você consiga performar muito mais. Enxergue aquele sentimento de coração batendo mais forte, calor no corpo, um certo suador, como uma alavanca para que quando você for falar, você vai muito melhor, você vai performar mais. Ressignifique o medo, faça com que ele traga essa potência para você. Porque o Luan Santana, o Gustavo Lima da vida, antes de subir num palco, eles têm medo. Mas quando eles começam a cantar, eles sabem o que eles precisam fazer e o medo se torna alavanca para que eles consigam performar mais. Tá, Gabriel? E afinal, quais são as técnicas para facilitar toda essa vida, todo esse processo? Vamos lá. Primeiro conceito que eu quero te apresentar é um conceito da psicologia comportamental que traz sobre a dessensibilização sistemática. O que seria isso? Dessensibilização sistemática nada mais é do que você criar um grau hierárquico de ansiedade e de medo. Então, por exemplo, se eu tenho um desafio daqui a 2 meses que eu vou ter que palestrar para mais de 1000 pessoas e eu fiz no máximo um treinamento para 5, eu vou criar esse processo de dessensibilização sistemática, que é ir aumentando gradualmente o desafio para que quando eu seja colocado naquela situação de estresse, eu já tenha me preparado antes. Que nem eu sou maratonista, já corri uma maratona, estou treinando para uma segunda, e para correr 42, eu primeiro tenho que treinar para 5, depois eu treino para 10, depois eu treino para 15, para 21, para 20 e poucos, 30, 35 e eu vou subindo o volume semanal para que o meu corpo esteja apto para no momento da maratona eu estar ali correndo em média 80 km por semana. Mas uma pessoa que não treina isso e do nada vai correr uma maratona, ela não vai conseguir. Não estou dizendo que se você tem um desafio para falar para 1000 pessoas e não vai ter tempo de fazer todo esse processo gradual, que você não vai conseguir, mas que possivelmente pode entrar em um colapso, em uma trava e não conseguir entregar sua mensagem da melhor maneira se não tiver as ferramentas certas e esse processo certo. Então, o que seria dessensibilização sistemática? É basicamente você criar um processo hierárquico de ansiedade. Então, por exemplo, nesse caso de 1000 pessoas, eu poderia preparar todo o treinamento, toda a palestra, toda a situação, entregar ela para 20 pessoas. Aí eu me conscientizo, eu me ambientalizo nessa situação. Na outra semana, eu entrego para 50 pessoas. E assim eu vou aumentando. Se não der para fazer isso, você precisa criar outros sistemas de preparo. Primeiro, gravação. Gravar é a principal ferramenta de autoanálise, porque você consegue se assistir, perceber onde é que tem falhas, onde é que pode trazer ajustes. Depois você faz de novo, grava de novo, aí faz de novo, grava de novo e no final você vê o vídeo 1 e compara com o vídeo 20, você está muito diferente. Então, uma técnica de preparo para dessensibilização sistemática é gravar vídeos. Daqui a pouco apresenta dentro do seu time, apresenta para os seus amigos, grava áudio, se escuta, vai ensaiando, vai testando até toda aquela sua apresentação
lá e entranhar, e as suas conexões neurais, a linha de raciocínio, os pensamentos, eles já estão estruturados. Então você não vai ter que pensar lá na hora. Você já pensou antes, você já treinou antes e vai estar muito mais preparado. Eu, por exemplo, aquelas aulas que eu entregava lá no início, que eu formei a primeira turma dando aula pela primeira vez, eu ensaiava dezenas de vezes a aula. Eu ensaiava um dia antes, preparava tudo, escrevia, rascunhava e tudo mais, montava os slides, dava umas 2, 3 ensaiadas e no dia da aula, se a aula começava às 19, eu me trancava na sala às 4 da tarde e eu treinava até às 18 e pouco, falando para as poltronas vazias. E aí eu passava o slide, eu olhava e eu falava, eu me escutava, eu ouvia o áudio, eu ia ajustando até a minha linha de raciocínio estar pronta. Eu ensaiava possíveis perguntas, já preparava minha mente para possíveis situações que fossem acontecer. Então o preparo, ele é a chave do sucesso. Hoje eu já não preciso me preparar tanto quanto antes, porque eu já criei um repertório de palavras, um repertório de histórias, um repertório de situações, de analogias, para que eu consiga entregar minha mensagem. Esse vídeo, por exemplo, eu peguei o roteiro, que ele é uma estrutura, eu joguei numa folha de caderno, eu rabisquei, coloquei tudo que eu poderia preencher como recheio nessa estrutura. Depois do micro, que era tudo pautado detalhadamente, eu joguei pro macro, que eram palavras-chave. Então no início eu vou falar sobre isso, depois eu vou trazer esses estudos, depois eu vou falar de casos que eu passei, trazer as técnicas e trazer o fechamento. O que eu tô gravando aqui agora, eu não tô lendo nada, eu tô simplesmente deixando fluir as minhas experiências, as minhas vivências. E assim também é na hora de performar, quando a gente precisa aplicar algum desafio de fala em público. Nós treinamos, nós ensaiamos, nós fazemos com que aquilo entranhe em nós, até que lá no momento vai fluir de uma maneira super natural. Então o preparo, ele é crucial para que a gente se sinta mais à vontade, e até tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: preparar-se é estar preparado para não precisar usar 100% daquilo que você se preparou. Então esse é o segredo. Claro que lá na hora muitas coisas você vai falar de improviso, de espontaneidade, mas a estrutura ela tá dentro da sua mente. Então você vai ter controle do início, do meio e do fim, para qualquer situação, para dar um treinamento, para dar uma palestra, para levar um discurso, para gravar um vídeo, para enviar um áudio, para tudo. O preparo é crucial. Sempre trago que o Steve Jobs, ele treinava 8 horas mais ou menos para apresentar o novo produto da Apple. Então por que nós, meros mortais, também não vamos treinar? E aí entra a última técnica, que é a que eu utilizava e ainda utilizo até hoje para me trazer mais tranquilidade, que é a técnica da ancoragem. A ancoragem vem da PNL, da Programação Neurolinguística, e consiste em nós criarmos uma âncora, algo que nos coloque o pé no chão, nos coloque presença, nos coloque consciência e confiança para que a gente consiga performar em qualquer situação. Então é basicamente você criar algum ritual, quanto mais sentidos ele envolver, ou seja, visual, auditivo, sinestésico, que é do toque, e até o olfato ou paladar, melhor será a sua âncora. Então tem como você criar qualquer tipo de âncora para que você consiga acessar algum estado mental que você deseja replicar naquele exato momento. Então provavelmente em algum momento da sua vida você foi muito confiante. Você vai acessar essa memória, jogar ela para o presente e criar alguma âncora para que sempre que você fizer essa âncora, você vai acessar naquele momento o seu estado de confiança. Então, o meu exemplo, lá nos momentos iniciais da minha carreira, eu sempre dei aula de Blazer para passar mais credibilidade, mais seriedade, até por ser mais novo. E eu sempre tinha o hábito de quando eu colocava o Blazer lá trancado na minha sala, antes de subir para a sala com os alunos, eu fazia esse movimento aqui e eu me colocava numa memória da primeira vez que eu coloquei o Blazer e eu fiz isso e eu mandei muito bem. E eu sempre fecho meus olhos e faço uma oração. Isso acontece praticamente todos os dias, antes de eu iniciar algum trabalho, antes de eu entrar em alguma reunião, antes de eu dar uma aula. E eu peço a Deus para que Ele me use como ferramenta de levar a mensagem para as pessoas dentro daquele conteúdo, dentro daquela temática, e que Ele me dê essa confiança. Então eu vou até trazer um exemplo aqui, porque isso é um ritual que ele dá muito certo para mim. E até quando eu tenho algo que eu nunca fiz antes e vai ser a primeira vez, é de manhã, por exemplo. Eu faço ali algum treino, seja uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, eu me alimento bem, eu faço a minha meditação, eu tomo meu banho, eu me visto e aí eu uso essa técnica de ancoragem antes do momento específico. Então após todo esse ritual, depois que eu me visto, eu faço ali a minha prece, a minha oração. Eu até vou compartilhar aqui esse momento íntimo para que quem veja sentido e acredita possa também utilizar com a sua essência, do seu jeito, essa ferramenta que para mim é muito poderosa. Então eu basicamente fecho os meus olhos, seja no banheiro, às vezes no Uber, a caminho ali daquele momento que eu vou ter que performar. E eu peço, Pai, que eu me divirta, que eu fale com as pessoas e não para as pessoas, que eu seja a ferramenta para levar
levar esse tema, essa temática do meu trabalho, entregando a mensagem e ativando essas pessoas de acordo com o seu nível de consciência, que o meu nível de criatividade, espontaneidade, poder de síntese se amplie, que as histórias venham na minha mente, que os exemplos venham na minha mente, que o meu poder de conexão das ideias flua e que eu surfe nas palavras, flutue nas palavras, para que eu consiga acessar todas as pessoas e tornar o dia delas muito melhor. Me traga confiança e muita energia para que eu consiga estar presente e entregar meu máximo, que assim seja. Então, mais ou menos nesse estilo, nessa pegada, depois que eu faço isso e eu coloco meu blazer e eu faço isso aqui, cara, aí ninguém me segura. Aí não importa o desafio, eu sei que eu tô bem amparado, eu sei que eu me preparei, eu sei que a minha dessensibilização sistemática, ela foi treinada, então eu tô com a apresentação treinada, a mente preparada e o espírito bem alimentado. E aí eu gostaria de finalizar esse vídeo com a seguinte frase: você perde o medo quando acessa o conhecimento, entende o processo e executa. É a ação. A ação é o maior remédio para tudo. É a ação que cura o medo, porque muitas vezes o medo ele é antes. E aí nos cria uma ansiedade. E o que é a ansiedade? É o medo do futuro. É medo de não dar certo. Mas quando a gente utiliza lá a fórmula do resultado e todas essas técnicas que eu trouxe, fica muito mais fácil. Portanto, só não se comunica bem quem não entende o processo. Quando a pessoa ela entende que existe uma caminhada e que se eu fizer ela, eu vou estar mais tranquilo lá no final, eu consigo levar minha mensagem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aqui. Deixa aqui também um like para mostrar que o nosso trabalho está sendo útil para ti, comenta qual foi o principal insight que tu teve ao assistir esse vídeo e compartilha com aquela pessoa que você sabe que fala muito em público e passa por esses sofrimentos, que eu garanto que quando ela entender o processo vai ficar muito mais simples. Ah, olha só, e não deixa de me seguir no Instagram, vai lá com @comunicagabriel e @Grupo Gênesis, os dois links vão estar aqui embaixo na descrição também. Até mais!